E aí galera, meu nome é Marcos e hoje eu tô aqui pra fazer uma pergunta pra vocês que eu acho que pelo menos uma vez durante a própria história todo mundo já fez ela. E essa pergunta é, galera, o que é a vida? Só que antes que você me responda, poxa cara, a vida é uma condição de movimento degradante que por fim acaba causando a morte, eu quero falar um pouco sobre a abordagem desse conteúdo com vocês, que vai ser uma abordagem com uma forma de compreensão mais ampla. Ou seja, o conteúdo não vai ser passado da mesma forma que ele é passado nas escolas ou nas faculdades, mas ele serve de grande apoio para o conteúdo dessas instituições de ensino, beleza? Eu vou estar trazendo aqui também um modelo de compreensão mais interdisciplinar, ou seja, esse conteúdo não se trata de uma videoaula. Não é uma videoaula. É importante a gente falar que a definição da vida durante muito tempo foi tratada de uma forma mais filosófica e psicológica, e que durante a Idade Média a vida era considerada como tudo aquilo que nós podemos ver ou que nós podemos sentir. O que de certa forma é verdade, afinal, isso daí faz parte da vida, né? Só que para chegar a uma definição mais exata da vida, a gente tem que partir do princípio não do que a gente vê, mas sim do que a vida é em si. Foi assim que logo depois do renascentismo foi desgarrada essa visão antropocêntrica da vida, e a gente passou a entender que a vida é independente de nós, de que a vida existe, mesmo sem a gente poder ver, tocar ou sentir ela. E que mesmo se a gente não estivesse aqui, ela continuaria existindo. E foi assim então que no século XVII, um gênio acabou fazendo uma descoberta revolucionária para a história da ciência. E esse gênio foi Robert Hooke. Robert Hooke, ao contrário de que muitos pensam, ele não inventou o microscópio óptico, mas ele fez muitas melhorias nele. E a partir dessa ferramenta ele fez uma descoberta impressionante, que foi a descoberta da unidade celular. A unidade celular não só deu bases para o entendimento da população sobre a vida, como também deu norte para futuros estudos, sendo que ela afirmava que todos os organismos eram compostos de pequenas unidades, formando organismos complexos ou organismos de uma única célula, o que na época foram chamados de micróbios. E a partir disso, muitos conceitos começaram a ser ressuscitados. E assim, a maioria da população começou a compreender que os seres vivos não eram só aqueles que interagiam diretamente com a gente, e que a gente podia notar essa interação. De que também haviam seres sésseis, que são aqueles seres que não se deslocam. E assim, a humanidade, em sua maioria, começou a perceber a importância da vida e de que a vida está em toda parte, sim. A partir disso, o modelo para a definição da vida passou a ser diferente, e os organismos vivos passaram a ser entendidos como aqueles que se autorregulam e autorreplicam. Mas isso não explicava muita coisa, afinal, ainda tinha dúvida. Poxa, mas se todo organismo vivo é aquele que se autorregula e se autorreplica, como isso acontece? E foi aí que um botânico e monge austríaco chamado Gregor Mendel, polinizando ali as plantas do jardim do monastério onde ele mesmo morava, decidiu começar alguns estudos para determinar a exatidão de como as características do progenitor eram transmitidas para a prole. E Mendel ali fez um modelo de compreensão impressionante, ressuscitando assim o conceito da Grécia Antiga, criado lá no período helenístico, que era o conceito de hereditariedade. O conceito de hereditariedade afirmava que todos os organismos vivos tinham uma unidade básica, que continham as suas características e que essas eram passadas para sua prole, sempre que havia reprodução. E alguns anos depois, um bioquímico suíço, em suas experiências, acabou pesquisando uma estrutura celular, descoberta lá a partir do microscópio óptico de Robert Hooke. E essa sendo uma estrutura que ainda não era conhecida sua função ou sua origem, sendo chamada de núcleo. O bioquímico, em suas pesquisas sobre o núcleo celular, acabou descobrindo que ele era composto por um ácido rico em fósforo, nitrogênio e açúcares, e assim ele chamou esse ácido de nucleína. A nucleína durante um tempo não teve um papel tão importante na ciência, mas foi no começo do século XX que algumas relações começaram a ser estabelecidas. E ali naquela época foi determinado um conceito fundamental para a ciência biológica atual, que é o conceito de gene. O conceito de gene explicava a unidade básica para todos os seres vivos, como sendo ele o detentor de todas as características que eram transmitidas do progenitor para a prole. E nessa época, a ciência biológica tomava um rumo muito importante. A evolução tomava frente nas pesquisas, e os evolucionistas tentavam de qualquer forma descobrir que caminho a vida tinha percorrido até se tornar o que nós vemos hoje. E assim, em 1940, em Princeton, houve um congresso internacional de ciência, onde evolucionistas, naturalistas, bioquímicos, paleontólogos e a caralhada toda dos cientistas chegaram lá para definir um conceito exato e chegar a um consenso sobre a evolução da vida. E para compreender a vida, nada melhor do que entender como ela se formou e como ela evoluiu. E assim os cientistas ali chegaram a um consenso. O consenso era de que existia uma unidade básica sim para toda a vida, que essa unidade eram os genes, e que os genes estavam contidos na nucleína, agora chamado de ácido desoxirribonucleico, ou mais comumente conhecido como DNA. E esses consensos criaram a teoria sintética da evolução, ou teoria neodarwiniana, como é mais conhecida.
E a teoria neodarwiniana acabou inspirando dois cientistas geniais que no futuro fariam uma descoberta revolucionária que faria a gente compreender o conceito e definição da própria vida em si. Esses dois cientistas eram Watson e Crick. E Watson e Crick, a partir de uma reação de difração de raio-x, descobriram que o ácido desoxirribonucleico não era nada mais do que uma fita dupla, se tratando assim de que eram duas fitas que giravam em sentido anti-horário a partir de um eixo imaginário, montados ali a partir de açúcares, fósforo e nitrogênio, e que essas bases serviam para leitura e para interpretação de dados, sendo a única molécula conhecida no universo capaz de se auto-reconstruir e de se auto-replicar, tendo a capacidade impressionante de regular um organismo inteiro, sendo ele o mais complexo ou mais simples possível, e respondendo então a pergunta que foi levantada lá logo após Robert Hooke no século XVII, que era a pergunta de como os organismos se auto-replicam e de como eles se auto-regulam. E Watson e Crick ali puderam afirmar que eles faziam essas funções a partir do DNA. E agora eu quero tratar com vocês da questão inicial desse vídeo, e definir a vida a partir de bases atuais, científicas e exatas, sendo a vida um fator capaz de sintetizar matéria e de se autorregular e replicar a partir de moléculas inanimadas, fazendo isso a partir do código DNA, sendo esse uma molécula de comportamento único em todo o universo, e que todos os seres vivos carregam ela. Muito obrigado a todos e até a próxima. Galera, eu queria falar umas coisas aqui com vocês antes de encerrar esse vídeo, porque esse vídeo é o primeiro vídeo do canal e é um canal novo que eu estou montando, então eu queria que vocês deixassem o seu like se vocês assistiram até aqui, porque afinal, se vocês assistiram, vocês gostaram. E também se você quiser estar acompanhando novos vídeos aqui, se inscreve aqui no canal. Deixa algum comentário aí também com alguma crítica pra mim ter um norte de como tá saindo, tanto em relação a como eu tô organizando o conteúdo, quanto em relação a como eu tô apresentando ele, beleza? E é isso aí, até a próxima, falou!